Olá, pessoal, que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse momento. Hoje, vamos continuar a nossa meditação sobre a volta de Jesus. Agora é a parte 2. O tema que nós vamos tratar será o seguinte: os sinais da sua vinda. Será que Jesus nos orientou? Será que Jesus deixou alguma coisa escrita para que a gente possa ter alguma noção de como devemos estar vivendo, que tipo de preparo devemos ter para recebermos bem o Senhor Jesus? Já que o Senhor Jesus vai voltar, nós então precisamos estar numa posição, numa expectativa de recebê-lo, de nos encontrarmos com ele. Vamos prosseguir lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Aqui tem coisas preciosas sobre esse tema da volta do Senhor Jesus. Então vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. E, em particular, lhe pediram: Jesus, nos diz quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles perguntaram de modo particular para Jesus. Estavam só eles ali conversando. Eles estavam perguntando para Jesus qual era o sinal. Ia acontecer alguma coisa quando ele estivesse para voltar? Eles também mencionaram um assunto muito importante aqui: o fim do século, consumação do século. Quer dizer, o fim do mundo. Eles estavam querendo saber coisas a respeito da volta de Jesus e do fim do mundo. Que negócio é esse de fim do mundo? Bom, eu não sou um expert em fim do mundo, porém algumas coisas eu posso compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, o mundo que nós conhecemos hoje, esse que nós moramos aqui, nós habitamos nele, o sistema de governos, presidentes aqui, reis ali, outros tipos de liderança que lideram os países, essa diferença entre ricos e pobres, esse sistema de vida que nós temos hoje, que nós nascemos, envelhecemos, morremos, ficamos doentes, e também o fato de termos Satanás como príncipe deste mundo, conforme Jesus ensinou, todas essas coisas não haverão mais. Vai ser tudo diferente. Hoje em dia as coisas são assim. E por que as coisas são assim hoje em dia? Nós aprendemos no Salmo 115. Olha que interessante isso. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Nos céus, nosso Deus reina completamente. Tudo é feito segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas aqui na terra, Deus deixou um bom espaço para nós. Ele deu a terra para nós habitarmos nela, construirmos sistemas de governo, criarmos, descobrirmos tantas e tantas coisas, até que chegamos aí, nesse mundo que estamos vivendo hoje, cheio de tecnologia. E neste mundo, boa parte do governo, das decisões, das escolhas são tomadas por nós. A palavra de Deus nos orienta que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, o planeta Terra, Ele deu para nós, seres humanos. Para nós, então, construirmos a vida humana aqui nesse planeta. E nós construímos o que vemos, o que estamos enxergando, né? Evoluímos um tanto, em outras partes as coisas não funcionam muito bem, mas esse é o nosso mundo. E será tudo diferente quando o Senhor Jesus voltar. E aqui então o Senhor Jesus segue respondendo a pergunta que eles fizeram. O Senhor Jesus responde assim, a pergunta deles foi: qual é o sinal que vai ter da tua vinda, Jesus? O que vai acontecer aí antes do fim do mundo? Aí Jesus segue explicando: vede que ninguém vos engane. Jesus começou falando. Vamos prestar atenção para ninguém nos enganar.
porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas vão vir dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o enviado de Deus. E muitas pessoas vão acreditar, serão enganadas por esses falsos cristos. Aí Jesus seguiu falando, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, que é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus está indicando coisas que vão acontecer que antecedem a sua vinda. Agora, tudo isso aqui sempre aconteceu. Terremotos, pandemias, epidemias, sofrimentos aqui na Terra, guerras, rumores de guerras, sempre teve e hoje ainda tem. E só que cada vez mais a sombra do sofrimento aqui no planeta Terra vai se intensificar antes da vinda do Senhor Jesus. Isto que sempre teve vai aumentar, vai ter muito mais problemas, angústias na humanidade logo antes da vinda do Senhor Jesus. Aí Jesus segue ensinando, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aí de falso profeta é um negócio tremendo, que sempre teve falsos profetas e agora está aumentando cada vez mais. Falsos profetas e falsas profetas. O problema do falso profeta, da falsa profeta, é que eles não têm cara de falso. Parece que são verdadeiros, porque eles usam a Bíblia, falam na Bíblia, só que as mensagens dele usando a Bíblia, usando os textos bíblicos, são mensagens que não funcionam. E sem nos darmos conta, a palavra de Deus vai perdendo a sua credibilidade. Falam, prometem coisas que não funcionam. E também tem a questão do dinheiro. Falso profeta, onde tem falso profeta, também tem rolando grana. Porque os falsos profetas são sustentados por nós, que demos crédito a eles, né? Acreditamos em suas promessas. E lá vai dinheiro e eles cada vez mais se tornam pachás espirituais. Muito bem de grana, transmitindo suas falsas mensagens e enganando a todos nós. Aí Jesus segue falando. Olha que interessante que Jesus vai falar agora. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Principalmente na igreja do Senhor Jesus, nós que cremos, nós que somos o corpo de Cristo, o amor por Deus, pela palavra de Deus, o amor pelos irmãos, enfim, o amor pelas pessoas necessitadas, isso tudo vai esfriar, já está esfriando. A nossa fé vai ficando murcha, parece que Deus está distante, parece que a Bíblia é um negócio difícil e tal. Então, o estado espiritual das pessoas que creem em Deus vai se deteriorar, como já está se deteriorando. É como Jesus falou naquela parábola do juiz Inico, ele termina a parábola dizendo assim, quando eu vier, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que as pessoas vão estar crendo no Deus vivo, crendo no Senhor Jesus, crendo na presença do Espírito Santo? Ou vai estar cada um vivendo por si, cada um vivendo só para si, numa fé fria, num amor frio? E isso vai aumentar cada vez mais, porque nós estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. E Jesus prossegue aqui dizendo, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aí Jesus fala, viu? Ouve, presta atenção, porque eu estou dizendo que isso vai acontecer para vocês. Jesus mencionou 3 vezes nesse texto aqui essa questão de falsos profetas,
essa questão de que vão dizer, eu sou o Cristo, olha, o Cristo está ali, o Cristo está lá, o Cristo está naquela cidade. Esses comentários, esse burburinho, é tudo falso. E Jesus está dizendo, olha, isso vai acontecer. Só que também, esses falsos profetas que vão se manifestar, alguns já estão se manifestando agora, nos últimos dias, serão de calibre altíssimo. Não vão ser só falsos profetas que vão ensinar a Bíblia de maneira que nada se cumpre daquilo que eles ensinam, são promessas vazias. Não, não, esses falsos profetas, eles vão se manifestar realizando milagres, realizando curas, quem sabe até ressuscitando mortos. Por quê? Porque eles vão realizar sinais e prodígios. Muito provavelmente vai estar em cultos, vai estar em reuniões, e eles vão estar olhando para ti e vão falar tudo sobre a tua vida. Eles vão conseguir predizer coisas, descobrir coisas sobre a tua vida, só você sabe. Uau, isso aí impressiona muito. Nós nem vamos pensar que um falso profeta ou uma falsa profeta. Nós vamos acreditar, porque Jesus falou, eles enganarão a muitos. Significa que muitos serão enganados. E prosseguindo na linha do dinheiro, cada vez eles vão enriquecer mais, porque esse é o salário que Satanás paga para os seus falsos profetas, tirando do nosso bolso, tirando do suor do nosso trabalho para sustentar os falsos e as falsas profetas. Mas você e eu não seremos enganados pelos falsos profetas. Deus vai nos conceder discernimento. Nós vamos perceber, esses sinais aí, tudo bem, são maravilhosos, é cura, a pessoa está revelando tudo sobre a minha vida, mas espera aí, Jesus me disse que os falsos profetas fariam isso. Então, nós vamos ficar antenados, prestando atenção nos pregadores atuais, naqueles que se destacam, que vão ficando famosos, naqueles que fazem curas, olha, lá tem curas, lá tem isso. Vamos nos acalmar, porque podemos estar diante de falsos profetas e isso não vai nos fazer bem, ouvir e acompanhar falsos profetas, né? Aí Jesus explica, pessoal, vou dizer para vocês como vai ser a minha volta. Presta atenção, vou ler aqui esse texto que nós já lemos no vídeo número 1 da volta de Jesus. Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É assim que Jesus vai voltar. Não tem nada de que vai todo olho verá por causa da internet, por causa da televisão. Não, Deus tem poderes, Ele que criou os céus e a terra. Quando os portões eternos se abrirem, Jesus vai atravessar os portões eternos. E junto com ele, legiões e legiões de anjos. E Jesus vai vir sobre a nuvem, sobre uma nuvem do céu, vai vir brilhante, luminoso, com vestes brancas, vai vir voando. Os falsos profetas podem até andar sobre as águas, ressuscitar mortos, curar, enganar, mas eles não passam disso, eles não podem subir lá no céu e vir voando das nuvens. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Então, quando o Senhor Jesus vier, nós dois vamos enxergar ele vindo. E anjos, e milhares de anjos maravilhosos, resplandecentes, vão se espalhar pelo planeta Terra inteiro para recolher os seus escolhidos. Então, se Jesus vier daqui a pouco, você e eu, vai aparecer um anjo para mim e um anjo para ti, para nos recolher e nos levar até a presença do Senhor Jesus. É assim que o Senhor Jesus vai voltar. Todo olho verá. Os que creem, verá. Os que não creem, verá. Todo mundo vai ver o Senhor Jesus voltando. Vai ser o maior espetáculo do universo, esta volta do Senhor Jesus. Aonde vai se iniciar um novo mundo, um novo tempo, onde o governo estará sobre ele.
o Senhor Jesus. E nós vamos participar. Precisamos aprender a nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Bom, se você vai receber um visitante na sua casa, você prepara a sua casa, prepara lá uma comidinha gostosa, bota uma roupa legal, para o visitante se sentir bem-vindo. Você vai acolher bem o visitante, você se prepara para isso. E nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é uma pessoa. O Senhor Jesus é uma pessoa que tem forma humana. Quando ele morreu como ser humano. Quando ele ressuscitou como ser humano, divino, humano. E ele subiu aos céus lentamente, como um ser humano. E hoje ele está como um ser humano nos céus. Divino, resplandecente, todo maravilhoso. É claro que a humanidade do Senhor Jesus, ele é maravilhosamente glorioso. Mas ele está lá como um ser humano justamente porque nós vamos para lá, para levar o ser humano para lá. Ele nos deu entrada nas regiões celestiais quando ele se tornou humano, morreu, ressuscitou como um ser humano, está lá, assentado à direita do trono de glória, assentado à direita de Deus. Como é que nós temos que nos preparar? Ora, vamos ver aqui o Salmo 121. Esse salmo é muito bom. Eu vou ler um pequeno trecho desse salmo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Maravilhoso esse salmo. Nós temos uma tendência. Estamos com um problema? Estamos endividados? Estamos doentes? Nós elevamos os nossos olhos para os montes, para aquelas pessoas que curam, para aquelas pessoas que dizem, espalham, que têm poder. São pessoas que são montes, são altas, são elevadas. Nós olhamos para essas pessoas e vamos para cá, corremos para lá, investimos tempo, porque nós necessitamos de montes, de pessoas que nós julgamos que são espirituais, que Deus escuta melhor elas, que elas têm mais poder de Deus. Aí aqui, o salmista, parece que é Davi que escreveu esse salmo, diz, eu elevo meus olhos para os montes, eu estou cheio de problema, eu estou sendo perseguido, eu estou com angústias, eu estou ansioso, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus Todo-Poderoso que me criou, que me conhece. O meu socorro vem do Senhor. É nele que eu confio. E nós precisamos aprender isso. Porque nós temos o hábito de que nós temos que ver alguém. Mas o Deus está no invisível. É assim que Deus estabeleceu o relacionamento com ele. Ele está no invisível. E ele nos concedeu o dom da fé. Para nós crermos nele. Seja de olho aberto, seja de olho fechado, para nós olharmos para o alto, acima de pessoas, acima das circunstâncias, e clamarmos a Deus, Deus, confio em Ti, é a Ti que eu te busco, a solução, a salvação, a libertação, procuro tudo em Ti, Deus, Tu és o Deus vivo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. A gente tem que aprender a viver pela fé nesse Deus que nós não enxergamos. Claro que Deus usa pessoas, claro que sim, para profetizar, para ensinar, para exercer dons de cura, mas nós podemos ir direto a Ele, conversar com o nosso Criador, com o nosso Salvador, aquele que enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Ele nos dará todas as coisas para nos ajudar, nos auxiliar, fortalecer a nossa fé. Então, vamos nos tornar pessoas espirituais. E se nós já somos pessoas espirituais, vamos manter. Ora, precisamos manter a nossa lâmpada acesa, comunhão com Deus viva, o Espírito Santo agindo dentro de nós. Nós, em contato com a pessoa do Senhor Jesus, que habita dentro de nós. Vamos manter a nossa fé viva, conforme Jesus falou, Quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Vai, a minha fé vai. A sua fé vai. Quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos firmes na fé no Deus vivo. Estaremos firmes na fé no Senhor Jesus. Estaremos firmes na fé que o Espírito Santo está agindo dentro de nós. É lâmpada acesa, comunhão com Deus. É fé viva. E é olhando para o Senhor,
aprendendo a se relacionar com Deus, o invisível. Deus, o nosso Deus, Ele é Deus em cima nos céus e Ele é Deus embaixo na terra. Ele é Deus todo-poderoso, Ele é Deus vivo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai celestial. E nos sustenta a mantermos a nossa lâmpada acesa, nos fortalece para termos uma fé viva e que nos recebe em seus braços, nos recebe em sua companhia toda vez que nós o buscamos, olhamos para Ele. Ele é o nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos cuidar para que ninguém nos engane. Em nome de Jesus, nós vamos prosseguir com o próximo vídeo, também falando sobre a volta de Jesus. Vamos abordar outros aspectos sobre essa questão. Amém? Que o nosso Deus seja conosco, nos abençoe, nos dê a sua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.